Aquarianos, aquarianas, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Evidências Místicas. Eu sou Stephanie e essa é a sua leitura coletiva, intuitiva e atemporal. Isso significa que no momento que você chegar aqui e estiver vendo esse vídeo, vai servir para você, vai ter uma mensagenzinha aí, mas é uma leitura coletiva e por ser uma leitura coletiva pode ser que nem tudo que for dito aqui se encaixe com você, então você pega apenas aquilo que fizer sentido, o que não fizer sentido você solta para o universo. Já peço que você curta o vídeo, se inscreva no canal, é muito importante para a gente que produz conteúdo. E vamos para leitura. Outra coisa, se quiser uma leitura particular na sua energia, única e exclusivamente só entrar em contato comigo. Tem meu WhatsApp aqui na descrição do vídeo. Vamos pegar uma energia para aquário. Energia para aquário. Opa, chega, caiu aqui. A gente tem aqui a carta do homem. Essa carta do homem pode falar de um homem aparecendo aí, um homem importante, alguém importante na vida de vocês, que vocês estão convivendo nesse momento, uma figura masculina importante, ou essa energia também pode ser uma energia direcionada a vocês, né? Vocês como figura central na vida de vocês, que isso é muito importante. Nós somos protagonistas das nossas vidas, então pode representar vocês, mas é a figura de um homem. Então, se você for homem, muito provavelmente essa carta está representando você e você como sendo figura principal e fundamental. Se você for mulher, muito provavelmente aí uma figura masculina na sua vida. Obviamente que para os homens pode representar também uma figura masculina, e eu não estou falando necessariamente de uma figura que represente o amor romântico, mas que faz parte das suas relações e que está aí envolvido nas suas relações, e que com certeza é alguém importante dentro desse momento que você está vivendo e no desenrolar dessa história que a gente vai começar a contar agora, tá certo? Então, vamos ver, Tarô, do que você, né, está falando aqui nesse momento. Mais uma. Muitas energias, eu quero mais uma só. Quero só mais uma, por favor. Gente, tá caindo muita. Não tô querendo aceitar, só quero uma. Ai, gente, quantas. Se continuar saindo muito, eu vou puxar uma. Pronto, saiu. Tá vendo? Quando a gente fala firme, eles mandam uma só. É o seguinte. A gente começa aqui, a gente tem um 10 de espadas. Nesse tarô da bruxa moderna, contém duas cartas com 10 de espadas, sendo que uma delas está escrito aqui, vai ficar tudo bem. E essa é que saiu para vocês, então já é um alívio. Vai ficar tudo bem. A gente tem o carro e a gente tem o 5 de copas, tá? Aquarianos e aquarianas, vamos conversar. Tem muita aquariano e aquariana que tá vibrando, ou que já vibrou, ou que tá passando por esse momento desse 10 de espadas. O 10 de espadas é uma carta de finalização e que fala muito de um cansaço. Para muitos pode envolver uma traição, talvez uma traição desse homem. Um momento onde vocês se sentem abandonados, desolados, perdidos, jogados realmente ao relento, né? Vocês estão se sentindo jogados ao relento, sem perspectivas, sem forças para levantar. E aí, isso pode envolver essa figura masculina ou a figura de alguém que fez algo para você e deixou você nessa situação, tá? Mas o interessante é que essa carta diz, vai ficar tudo bem. Então, assim, você vai superar isso. Talvez você não esteja acreditando muito nisso, aquarianos e aquarianas, porque tudo aconteceu de forma muito rápida, né? Então você estava bem, vivendo a tua vida, e do nada recebeu esse 10 de espadas aqui. Meu Deus, eu não aguento mais essa situação, uma situação de desgaste, de esgotamento, para muitos uma situação de traição. Vocês se sentem abandonados, vocês não conseguem se levantar. A sensação que eu tenho aqui é, eu não consigo reagir. Eu não consigo superar, porque é como se a vida viesse passando por cima, né? E eu não consigo reagir porque isso me gerou muita tristeza, né? Eu vejo aqui que vocês não conseguem ter uma reação, um enfrentamento desse problema, vocês não conseguem enfrentar essa pessoa que está aí diante de vocês, ou vocês não conseguem se posicionar também, né? Porque não é só enfrentar o outro, mas se posicionar diante da situação. Stephanie, não é sobre ninguém, é sobre uma situação específica, uma coisa no trabalho, sei lá, o relacionamento, seja o que for. Eu vejo como se vocês não conseguissem se posicionar, porque muitos estão aqui ainda nesse lamento. Eu vejo um lamento profundo. Para muitos existe um apego até com questões do passado mal resolvidas.
que pode ser mal resolvida com essa pessoa, com essa figura, ou às vezes simplesmente questões mal resolvidas mesmo, né? E aí existe um lamento e você não consegue valorizar o que ainda te resta. É como se vocês tivessem tido uma perda, vocês foram passados para trás, né? Estão nesses 10 de espadas aqui, foram passados para trás. Tudo aconteceu de forma muito intensa, muito rápida. Vocês não conseguem se recuperar porque vocês sequer conseguem olhar para o que ainda restou, né? Porque o que mostra aqui para mim, aquarianos e aquarianas, é que ainda restou algo, né? Mas na cabeça de vocês é como se tudo tivesse perdido. Então, assim, eu tô passando por um momento tão difícil, tão complicado, que é como se vocês tivessem perdido tudo. Então, assim, vocês não conseguem enxergar graça na vida. Acho que essa é a questão. Então, eu fui traído, traída, e eu não consigo enxergar mais graça na vida. Pra mim, nada tem graça. E aqui, esse 5 de copas mostra, assim, que ainda existe graça na vida, assim, ainda existem copas aqui em pé. Ainda existem motivos pra você aproveitar, pra você sorrir, pra vida seguir em frente. Mas é como se vocês não conseguissem olhar isso porque vocês estão de costas, né? Vocês estão de costas para a felicidade, vocês estão de costas para o momento presente. Vocês estão se lamentando por aquilo que já aconteceu. Então, assim, essa água já foi derramada, não tem mais o que fazer. Você tem que focar naquilo que você tem e não naquilo que você perdeu. E vocês ainda estão focados na perda, tá? Por favor, me fala mais sobre essa questão para os aquarianos e aquarianas. Eu vou pedir mais uma. Para muitos a gente pode estar falando de questão afetiva, tá? Para muitos a gente pode estar falando de uma questão afetiva que envolve alguém, e essa figura masculina pode estar representada nesse pajem de copas, e aí, gente, é a figura de alguém que é muito imaturo, né? Obviamente que as energias podem estar espelhadas, essa pessoa imatura pode ser você, mas eu vejo que a figura de alguém que é emocionalmente imaturo, emocionalmente estável, que muito provavelmente traiu a sua confiança, não soube lidar com você, com as suas emoções, com as suas questões, e você ainda está apegado nisso, você ainda não superou. E o que mostra aqui pra mim é que assim, você tem toda a capacidade para superar. A gente tem um mago junto com a força. Você tem tudo para superar, para contornar essa situação, para trazer de novo... se colocar de novo na realidade como centro da sua história, controlar a situação, tomar a rédea das coisas, mas você continua vibrando na escassez. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês, aquarianos e aquarianas, enquanto vocês continuarem vibrando nessa escassez e nesse lamento, não tendo a força, vocês não estão reconhecendo a sua força e sua capacidade de ação e de cocriar. Porque o que está mostrando para mim é assim, que vocês têm total capacidade de cocriar a realidade que vocês querem, vocês têm total capacidade de agir e de passar por cima disso tudo e de superar, né? Engraçado porque a leitura de Gêmeos que eu fiz agora há pouco tem uma energia muito parecida, dessa coisa de superar os desafios, né? Então, se você tem alguma coisa forte em Gêmeos, é interessante que você veja, porque talvez faça um pouco de sentido para vocês. Mas aqui fala assim para mim que você tem toda a capacidade de superar essa questão, de superar essa pessoa, esse relacionamento, essa situação, tá? Mas vocês estão vibrando aqui na escassez, né? Na perda. Vocês vibram na falta. E quando a gente vibra na falta, o que a gente vai ter? Mais falta, a gente vai ter mais escassez. Se você vibra na miséria, você vai atrair miséria. Se você vibra no desamor, você vai ter aí o desamor, né? Vocês não estão conseguindo superar. E a primeira carta que saiu pra vocês, né? Tirando a carta de energia geral, mas aqui no Tarô das Bruxas, foi o quê? Vai ficar tudo bem. Né? É como se vocês não estivessem acreditando nisso, que vai ficar tudo bem. Vocês ficam olhando muito pro passado, pro que já aconteceu, pro que não faz mais sentido, pro que não coopera mais para sua evolução. Vocês continuam vibrando no abandono, na tristeza, olhando para o passado. E enquanto a gente continua olhando para o passado, gente, a gente não consegue cocriar aquilo que a gente quer. Então, assim, é a necessidade de se desvincular dessa situação, dessa pessoa, desse sentimento de amargura, de tristeza, porque isso não vai te levar para lugar nenhum, assim, não faz sentido, né? Obviamente que é muito mais fácil falar do que fazer, mas se vocês já captam essa energia, já tomam consciência disso, é muito mais fácil, porque tem muita gente aqui que não tomou nem consciência do que está acontecendo na vida, né? Tem pessoas aqui que não tomaram consciência de que estão vibrando nessa dor, de que estão vibrando nessa escassez. E quando a gente vibra nessa dor, nessa escassez, a gente não tem a evolução necessária, a gente não atrai coisas boas. Vamos ver aqui conselho para vocês. Tá. O eremita, temperança, 7 de pentáculos. Acho que não poderia vir conselho melhor para vocês, que é foca em você.
né? Foca em você, se recolhe um pouco, toma as rédeas da sua vida. Esse é um momento talvez de você trilhar o seu caminho sozinho, de você se resguardar, de você se reerguer e caminhar. A figura do eremita, gente, é a figura de alguém sábio, a figura de alguém que aprendeu muito na vida sobre muitas coisas e agora segue o seu caminho sozinho, segue o seu caminho em paz. E seguir o seu caminho sozinho não significa estar solitário, mas significa aproveitar a própria companhia, significa refletir sobre as questões que aconteceram e que apareceram na sua vida. E a temperança vem muito nessa energia de você conseguir equilibrar e balancear as coisas, nem tão frio, nem tão quente, nem tão ao céu, nem tão ao chão, mas sim tentar entender a vida de forma mais equilibrada, aprender com os erros, aprender com as questões, tentar tirar o melhor proveito da situação, não exagerar tanto na melancolia, né, não se afundar nessa tristeza, mas sim entender que tudo tem seu lado bom e seu lado ruim e que essa situação serve de aprendizado. E dá tempo ao tempo. A gente tem aqui o 7 de Pentáculos que fala disso, que fala do tempo, do esperar, do confiar, do esperar. Então, de seguir a sua caminhada solitário, sozinho na verdade, né? Mas na solitude, acho que essa é a palavra, na solitude, caminhar, se reequilibrar, se reerguer, e que isso demanda tempo, isso demanda um certo esforço, demanda você plantar algo, regar aquela plantinha e esperar a colheita vir, e isso serve para tudo na vida. Se a gente está falando de relacionamento, de uma questão de uma amizade, do problema que você está enfrentando, a necessidade de você refletir, de você se resguardar, de você trilhar o seu caminho em paz. Eu vejo aqui que mais do que qualquer coisa, do que dar satisfação para o mundo ou sobre qualquer coisa, é você ter paz com você mesmo, você estar tranquilo, tranquila, equilibrado e esperar e ter paciência, porque as coisas elas vão se ajustando da forma como dá e da forma como tem que ser. Não é no nosso tempo, é no tempo que precisa, e acreditar que vai ficar tudo bem, porque é assim que já abre o jogo para vocês, independente da dor, independente da tristeza. Não vibra mais nessa dor e nessa tristeza. Agora você tem consciência de que você está vibrando na escassez, e eu tenho certeza que vocês não vão vibrar mais assim, vocês vão vibrar na abundância, no equilíbrio, e seguir o caminho de vocês em paz, sem ficar olhando tanto para o passado, sem ficar pensando tanto no que já foi. O que já foi, já foi. Agora é seguir em frente, é se equilibrar e esperar por momentos bons de vitória, de colheita, porque eles estão chegando, mas eles só chegam para aqueles que estão preparados, e é bom vocês estarem atentos a quando esse momento acontecer, tá certo? Espero que vocês tenham gostado da leitura, peço que vocês curtam o vídeo, compartilhem com outros aquarianos e aquarianas. Se quiserem uma leitura particular, entre em contato comigo. Beijos, abraços, aperto de mão e até a próxima. Tchau, tchau!